de manhã no Bom Dia. Ela é boa porque ela traz informações técnicas sobre a prisão do Bolsonaro. Rapidamente eu vou mostrar. Então tá aqui, a condenação do Supremo torna Bolsonaro inelegível por mais de 3 décadas. 3 décadas. E aqui tem um jurista dando a opinião dele. Aqui, ó. Segundo o professor Miguel Godoy, especialista em direito constitucional, a suspensão dos direitos políticos do Bolsonaro é automática em condenações criminais definitivas. Tá certo? Godoy reforça que não há atalho legal. Enquanto houver pena em vigor, Bolsonaro permanece fora do jogo eleitoral, mesmo que avance para regimes brandos, como semiaberto ou aberto. Após cumprir os 27 anos e 3 meses de condenação, Bolsonaro ainda permanecerá inelegível por mais 8 anos, conforme a lei da ficha limpa. Somando os períodos, o ex-presidente só poderia disputar as eleições novamente depois de 2060, quando terá mais de 100 anos. Então, essa matéria é boa porque ela traz os números, as datas, os termos técnicos da condenação desse multidelinquente. E essa matéria aqui, que eu quero só mostrar, eu mostrar aqui para a nossa querida Trevosa Lucas, aí eu passo para o Luiz, que é essa aqui. Está vendo aqui, ó? Greve geral, aliados ensaiam interdição das estradas após prisão de Bolsonaro. Eles têm no Instagram um canal com mais de 600 mil seguidores. Entre eles, nesse canal bolsonarista, tem o deputado, o vagabundo Nicolas Ferreira, o vereador paulistano Lucas Pavanato, o senador Ciro Nogueira, que está com aquilo que não passa sinal de Wi-Fi com medo da Polícia Federal, o influenciador Pablo Massal, tá todo mundo, esses vagabundos todos dentro desse grupo aqui, ó, tá? Chamando a greve de caminhoneiros. Eu, particularmente, não acredito que vá acontecer greve de caminhoneiro. As lideranças que eu estive lendo sobre elas, as opiniões delas e tudo, inclusive eu chego a xingar o Bolsonaro, né, e tudo mais. Não vão entrar nessa de forma nenhuma, mesmo porque o cenário do valor do preço de combustível, do óleo diesel, da gasolina, as estradas, locais, já tem até locais que foi construído nesse governo do Lula para que eles possam dormir, tomar banho, trocar de roupa, conversar um pouco. Então, não tem cenário para greve de caminhoneiros, segundo muitos analistas, companheiro Luiz Portinho. Ô Gilbert, na realidade, né, quando se fala em greve de caminhoneiro, né, nós estamos falando de uma paralisação determinada por patrões, geralmente, né? Porque a maior parte dos caminhoneiros que circulam aí pelo Brasil são ou empregados de empresas de transporte, né, de transportadora, ou que alugam ali os seus veículos para essas empresas. Então, o que a gente teve lá no governo Bolsonaro, aquelas vergonheiras que teve de caminhoneiros indo para Brasília, aquilo ali era tudo determinado pelas empresas transportadoras bolsonaristas, né, financiados por eles, inclusive. Então, eu também não acredito que nós vamos ter agora uma greve para salvar a pele do Bolsonaro, que nem... Assim, ó, só falta os filhos dele abandonar, Ju. Só falta os filhos dele, porque o Tarcísio já abandonou, o Silas Malafaia abandonou, todo mundo abandonou, sabe? Então, por que os caminhoneiros vão se meter numa bronca dessas? Os empresários de transportadora que estão ganhando dinheiro aí com o governo Lula, sabe? Então, eu realmente não acredito que isso aí vai acontecer, Gilberto. E eu acho que este grupo aí que está disseminando isso aí, se tem essas autoridades aí devem explicações, né, Gilberto? Eu vi tu falando no começo do programa, antes de eu entrar, eu estava me preparando para entrar, dos militares que estão nesse grupo também. Tem que ser chamados. E tem que sofrer processo administrativo. Não só os militares, quem for servidor público também. Servidor público civil não pode ficar em grupo de WhatsApp tramando contra o país.
conclamando greve geral para salvar um delinquente condenado a 27 anos de cadeia, sabe? Então, eu espero aí que as autoridades estejam bem atentas e não deixem esse tipo de coisa crescer, né, Gilbert? Exatamente, Portinho. Pessoal, nós estamos aqui no Brasil ao vivo, na TV Resistência Contemporânea e na Voz Trabalhadora. Veja aí se você já deu o teu gostei. O gostei é gratuito e ajuda muito, mas ajuda muito mesmo, tá legal? Eu vou colocar um vídeo agora, só para a gente fazer aquela passagem para outro bloco. Para um outro bloco, tá? E no outro bloco também tem a matéria e um vídeo. Mas eu vou colocar um vídeo de um jovem falando sobre política. Olha como é interessante a gente ouvir a juventude. Preste atenção, vou oferecer aqui para o Raimundo, para Ana Maria de Carvalho, para Leda Leão, para Maria Cristina, para Bird Blue. Olha aqui, ó. Por favor, preste atenção. Por que eu digo, e já disse hoje, em um dos vídeos que eu gravei, que a Michele Bolsonaro é mais perigosa do que o Flávio, o Eduardo, o Carlos e aquele inútil daquele Renan nem fala. Mas se você juntar o Eduardo, o Flávio e o Carlos, a Michele ela é mais perigosa para a nossa democracia, para a nossa política, do que esses três filhos mais velhos do Bolsonaro. E olha, aqui o Pedro Nardi vai ver esse perigo. Preste atenção. Olha o que esse jovem fala. Eu orei o final de semana todo para que Alexandre de Moraes... Essa foi a frase que eu ouvi de uma senhora depois de um final de semana inteiro de culto. Aí eu falei, irmã, vocês acham que Deus está querendo isso? E ela falou assim, a esquerda está no poder. E começou, e comunismo, e esquerda, e ditadura. Eu falei, minha senhora, a senhora sabe o que é esquerda? Aí eu expliquei para ela, né, falei um pouco da Revolução Francesa, não sei o quê, e toda vez que eu ia refutar ela sobre algum argumento, ela vinha e me dizia, meu filho, a batalha é espiritual. E eu falava, cara, como a gente vai chegar numa conclusão se a batalha é espiritual? Sabe? Como uma pessoa chega nesse ponto em achar que tudo é espiritual? E quando eu chego em casa, eu me deparo com esse vídeo aqui. E aí você entende que não é uma guerra política, como foi bem colocado aqui. É uma guerra espiritual, onde a gente luta, meus irmãos, contra a luz das trevas. Como eu dialogar com uma pessoa que fala que a batalha é espiritual? Porque no mundo em que a batalha é espiritual, que é presente, o que existe, para ela não significa nada. Fica muito fácil você explorar a mente dessas pessoas, dando um significado para a vida dela através da fé, tá ligado? Principalmente de um povo sofrido. Essas pessoas passam a ter um propósito. Não, agora eu tenho um propósito. Qual é o meu propósito? Vencer a batalha espiritual. Quanto mais desenvolvido é um país, menos esse país costuma ser envolvido com religião. Bolsonaro ou Alexandre de Moraes? Eu vou só lhe poupar. É Bolsonaro e não tem outro. E se ele não se candidatar? Se ele se candidatar ou não, é o povo que o quer no poder. Você acha que vai dar certo, então? O nosso Deus é misericordioso. O que você acha que Deus tem a ver com a política? Ele tem a ver com o planeta. Ele é o nosso pai criador. E você acha que ele não tem nada a ver com política? Eu orei o final de semana. Vocês percebem a seriedade do discurso dessa mulher que está sendo... Olha, ela está sendo financiada com uma grana altíssima. E é dinheiro da Maria Cristina, do Célio Paula Silva, do Adilson, do Paulo Cirano Oficial, da Flávia Coelho, do Gilbert, do Luiz Portinho, do povo brasileiro. É dinheiro público do PL que está sendo investido para essa mulher falar essas ideias e colocar na cabeça de mulheres, principalmente de mulheres. Eu estava olhando o último encontro dela, que foi em Porto Alegre, foi um dos últimos. Lotado. Um espaço grande e 75% de mulheres. Essa mulher é um perigo. Por isso que eu defendo, e abertamente, ela precisa ser contida. Se a gente não tivesse feito o trabalho que a justiça brasileira deveria ter feito no primeiro crime, ou dos primeiros das centenas de crimes que esse cara cometeu, lá na década de 80, tivesse pego o Bolsonaro,
e tivesse punido ele, a gente não teria passado por tudo que nós passamos. A Michelle é um perigo para a democracia brasileira, companheiro Luiz Portinho. É verdade, eu concordo contigo, Gilbert. E ela tá em campanha, está numa atuação muito forte aí, né? Mas eu acredito, Gilbert, que ela não venha como uma candidata nesta eleição agora, né? Nessa eleição, eu acho que ela vai se candidatar ou ao Senado, aí no DF, né? Ou para um cargo de deputada, e eu acho que ganha tranquilamente, né? Infelizmente, a gente tem que tratar da realidade aqui, né? A gente não pode ser só torcedor, né? E eu acho que é uma figura muito perigosa mesmo, Gilbert. Mas tem alguns dados nessa área espiritual, né, Gilbert? Na batalha espiritual, tem alguns dados aí que são positivos, na minha visão, para o nosso campo, né, Gilbert? Eu acho que o governo Lula tem travado essa batalha aí espiritual, né, Gilbert? Acho que a indicação do Jorge Messias é um pouco nesse sentido também. Não que o Jorge Messias tenha sido indicado por batalha espiritual, né, Gilbert? Eu sou um cara que eu acho que o Jorge Messias é um ótimo nome, ele é meu colega da GU, inclusive, né? Meu ex-colega, porque eu estou aposentado, né? Mas é um cara que tem uma trajetória dentro da advocacia pública, dentro das lutas do campo progressista e de esquerda e da classe trabalhadora, de defesa da classe trabalhadora, mas é um cara que é evangélico, né? É um dos pontos do currículo dele, né? E eu acho que está dentro da batalha espiritual que vem sendo travada, né? A gente tem já dados aí que mostram, Gilbert, do enfraquecimento do bolsonarismo nessa base evangélica, inclusive, né? E o fortalecimento do nome do Lula, inclusive, na base evangélica, né? Então, eu acho que tem também alguns pontos que são positivos aí nessa análise desse campo aí, né, Gilbert, da batalha espiritual, né? Eu acho que até nessa batalha espiritual, Gilbert, eles estão perdendo pontos, sabe? Porque eu acho que mesmo essa turma da batalha espiritual, alguns caem a ficha, né, Gilbert? Alguns caem a ficha. Pô, se eu sou do campo espiritual, se eu sou evangélico, como é que eu vou ficar defendendo um cara que está condenado a 27 anos de prisão, né? Então cai a fichinha para alguns, Gilbert. Exatamente.